O Lucas, ele diz que, com todo respeito, quando começa assim a gente já sabe, né? Você, quando vai falar dos democratas americanos, é muito mais propagandista que analista. Dizer que os republicanos ficavam fazendo guerra para espalhar democracia e os democratas não é exatamente correto. Ou vamos fingir que a Líbia e a Síria não ocorreram. Essa dicotomia de republicanos malvados, democratas bonzinhos é infantil. Reagan, Bush, McCain, Romney não eram perfeitos. Sem dúvida cometeram muitos erros. Mas demonizá-los, como a esquerda americana fez, pavimentou o caminho para Trump. E claro que a Open Society não é comunista, mas chamá-la de Tocquevilliana é um insulto. Financiar identitarismo woke não cria nada do que Tocqueville preconizava. O identitarismo corrói a sociedade, incentiva ressentimentos, despreza tradições e valores que nos unem, e não o espírito associativo e cívico e comunitário que Tocqueville preconizava. Quando se trata de falar dos democratas, você deixa o seu lado partidário falar mais alto que a sua capacidade analítica. Não tem problema ter lado e defender o lado. O problema é ser panfletário. O que você acha do que o Lucas disse? Eu acho que o Lucas está misturando algumas coisas. Eu acho que ele está entendendo algumas coisas e está misturando algumas coisas. Primeiro, o motivo pelo qual eu falo abertamente que eu sou liberal o tempo todo tem um duplo objetivo. O primeiro objetivo é explicar para as pessoas que a minha análise parte de um ponto de vista de uma compreensão do mundo. Tá certo? Toda análise parte de um ponto de vista e uma compreensão do mundo. Toda análise. Não existe uma análise que não esteja embutida nela uma ideologia. Não existe. Não é possível. Porque você precisa ter uma teoria a respeito de como que o mundo funciona, como que o mundo se organiza. E é em cima dessa teoria que você faz uma análise. Entendeu? Por que isso vai funcionar? Por que isso não vai funcionar? Como é que isso aqui se encaixa na história? Tudo parte de um ponto de vista ideológico. Então, o motivo de eu repetir consistentemente, olha, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, liberal progressista, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, liberal progressista, eu sou liberal. O objetivo desse é lembrar o tempo todo as pessoas, isso aqui que eu estou desenhando, a maneira como eu vejo, parte de um determinado ponto de vista. A maior parte dos analistas não faz isso. A maior parte dos analistas faz uma coisa que é quase que fingir que o ponto neutro é o seu. Entendeu? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso, eu não quero fazer isso. O segundo motivo pelo qual eu falo o tempo todo eu sou liberal é para que as pessoas entendam como um liberal vê o mundo. Entendeu? Como que um liberal compreende o mundo. Então, desse ponto de vista, Yasmin, sim, eu acho que Bill Clinton e Barack Obama compreendiam o mundo direito. E eu acho que George W. Bush e Ronald Reagan e Margaret Thatcher e George H.W. Bush não compreendiam o mundo direito. Entendeu? Eu acho que eles estavam errados. Acho que eles estavam menos errados do que Nixon e Kissinger, tá? Mas acho que tem problemas na visão deles. Não acho que eles levem as sociedades, a maneira como eles compreendem governança, não acho que leve as sociedades nas quais eu queira viver. Entendeu? Essencialmente. E acho que leva a sociedades mais desiguais, acho que leva a sociedades em que você vai acabar meio que tendo um rico contra pobre, um mais forte contra mais fraco, que você tira... A prioridade do liberal nunca é igualitarismo, mas você precisa ter algum tipo de igualitarismo. Daí o Tocqueville, tá certo? Aí, onde que eu acho que o Lucas está entendendo e não está entendendo? Então, primeiro, não espere de mim ter... Eu entendo o que o Reagan estava vendo, eu entendo o que George W. Bush estava vendo, são coisas um pouco diferentes. O Reagan era um conservador, o George W. Bush, perdão, filho,
era um neoconservador, são visões de mundo diferentes. Eu falo textualmente no vídeo que o objetivo de George W. Bush era levar a democracia no Iraque, e era. Entendeu? Eu tive aula com Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do George W. Bush. Eles acreditam nisso. Isso é a maneira como compreendem o mundo. Eles acreditam que você consegue invadir um país e instaurar uma democracia de cima para baixo. Você instaura um governo democrático, você bota um mundo de consultores, a coisa simplesmente começa a funcionar pelo peso das instituições. Eu não acho isso. Por quê? Porque eu sou um liberal. E liberais acreditam que democracias nascem de baixo para cima. É a sociedade querendo... Precisa comprar essa briga. É Tocqueville. É essa sociedade que colabora. É essa sociedade que acha que o problema do buraco na rua é dela. Entendeu? Não é do Estado, é dela. Isso, é essa sociedade que se organiza em associações de moradores, em sindicatos, em ONGs, entendeu? Que acha que se existe uma causa pela qual eu quero lutar, que é os direitos dos animais, a limpeza do rio que passa na minha cidade, a segurança, a iluminação, a sociedade parte do princípio de que isso é um problema dela e ela precisa se organizar para buscar essa solução. Ela não fica em casa dizendo, o governante não faz. Uma sociedade que vai ser democrática é essa sociedade que se engaja e vai trabalhar. Uhum. Entendeu? Eu escolhi meu trabalho como ser alguém que olha e tenta ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo, porque essencialmente a minha vida é isso. É trabalhar para juntar pessoas. Vamos ter essa conversa, vamos provocar essa conversa. Entendeu? Isso é sociedade civil organizada, isso é imprensa. Que imprensa é um dos pedaços que junta com o sindicato, junta com a ONG, junta com a associação de moradores, junta com a universidade. São esses lugares em que você essencialmente está trabalhando pela sociedade. Entendeu? Ou por uma visão de sociedade. E trazendo argumentos para o grande debate público. Aí outros vão discordar, outros vão... E a gente vai se aproximando, vai chegando e vai construindo. Então, aí o Lucas faz essa outra mistura, que é o seguinte. Ele olha para a Open Society, para a Fundação Ford em 2025... e acha que é a mesma coisa que era em 1995. E por que não é a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa, porque não existia woke. Porque o Soros, quando ele começa a botar dinheiro na Open Society, o que a Fundação Ford faz, o trabalho que essas organizações de financiamento todas, durante o governo Clinton, com a Madeleine Albright como secretária de Estado, fazem no leste da Europa e na América Latina, é botar dinheiro na sociedade civil. É botar dinheiro em ONGs, é botar dinheiro em universidades, é botar dinheiro em imprensa independente. Cada país vai ser uma coisa diferente. Mas isso é na Polônia, isso é na Albânia, isso é na Romênia, isso é na Hungria, isso é no Brasil, isso é na Argentina, isso é no Chile, isso é no Peru, isso é na Colômbia. Isso é nesse mundo que estava se redemocratizando no início dos anos 90, o governo Clinton estimula a iniciativa privada americana liberal. Entendeu? Olha, a Bill and Melinda Gates Foundation é a mesma coisa. Eles continuam funcionando com essa cabeça liberal. A Fundação Ford, a Open Society menos, a Fundação Ford mais, se perderam. Porque essa turma ativista de ONG e tudo mais, essa turma se tornou woke, entendeu? Essa turma se tornou identitária. E deixou de ser uma coisa numa luta para a sociedade e passou a ser uma coisa de uma luta para um grupo. Uhum. Entendeu? Que é essa coisa dessa visão que tanto na esquerda quanto na direita, de formas diferentes, as pessoas passaram a olhar para a sociedade como uma sociedade tribal, é o meu grupo contra o seu. Aí, claro, uns vão pensar, o meu grupo são os cristãos evangélicos. Outros vão pensar, o meu grupo é a comunidade trans. Entendeu? Um é de esquerda, o outro é de direita. Mas, fundamentalmente, as pessoas não se veem mais como brasileiros. As pessoas se veem dentro do Brasil como em disputa com os outros grupos que existem dentro do Brasil. Uhum. A gente perde a noção de uma identidade comum como povo.
A gente começa a ver com aqueles são privilegiados, esses não são. A gente deixa de perceber, entender a coisa como, opa, temos desbalanços, temos injustiças históricas, precisamos equalizar o ponto de partida, precisamos igualar o acesso a oportunidades. Entendeu? E esse negócio virou uma coisa que se inverteu. Em vez de ser uma lógica de vamos igualar o acesso a oportunidades, vamos privilegiar um grupo em detrimento do outro. Vamos dizer que este grupo não pode mais e agora só pode esse grupo. E é uma coisa que é cravada em identidade, entendeu? Uma das brigas que existe hoje dentro do movimento negro é que você não pode mais tolerar a ideia do mestiço, entendeu? Você não tem mais o pardo, tudo é negro, entendeu? Não existe pardo, tudo é negro. Por quê? Entendeu? Isso é até uma questão que engloba identidades afro-indígenas de uma maneira muito complexa. Muito complexo, entendeu? A gente gosta de botar as pessoas em caixinhas, mas na hora que a gente tira algumas, sendo que a nossa bolha do Brasil, digamos assim, é muito específica, é uma formação de povo muito complexa. O wokeism o wokeism é, de certa forma, na esquerda, isso que a gente chama de identitarismo, na esquerda, aquilo que é, por exemplo, o nacionalismo cristão na direita. Entendeu? Que, no fim das contas, embora se vejam como muito diferentes, em essência é o processo de tribalização das sociedades, que é a coisa antiliberal. Então, quando eu falo que o Soros e esses outros grupos de financiamento nos anos 90, estavam promovendo sociedades toqueverianas, ou seja, o que é... O Lucas, eu acho que explicou muito bem o que é o Tocqueville no comentário dele. O que ele chega nos Estados Unidos e vê, no início do século XIX, é uma sociedade democrática nascendo, é uma sociedade extremamente ativa, é uma sociedade extremamente engajada na própria sociedade. Opa, estamos juntos aqui, como é que a gente vai resolver esse problema? E o tipo de coisa que é financiada por essas organizações nos anos 90 e início dos anos 2000, nesses países que estavam se democratizando, é exatamente isso. Entendeu? São essas entidades de sociedade civil. Eu acho que muitas das das pessoas que nos assistem talvez não tenham vivido com idade para entender o que estava acontecendo. Os anos Collor, os anos Itamar e a primeira metade do governo Fernando Henrique. Cara, a década de 90, o que o Brasil era engajado no Brasil, o que tinha de gente resolvendo um problema grande, entendeu? Gente da sociedade civil, entendeu? Talvez o grande exemplo seja o Betinho, né? O irmão do Enfio, na música do Aldir Blanc e do João Bosco, com a coisa da luta contra a fome. O que tinha de gente engajada, o que tinha de ONGs interessantes, o que tinha de gente se reunindo, tipo, temos um problema no bairro, vamos resolver. Como as associações de moradores eram importantes. Existia um imenso envolvimento das pessoas, entendeu? Qualquer coisa virava um pouco piada, às vezes. Aqui no Rio a piada era vamos fazer um abraço à Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E uma turma mais conservadora fazia piada disso, eu entendo a piada, mas essencialmente era... As pessoas estavam dispostas a ir para a rua e se manifestar conjuntamente. Era uma coisa menos ideológica e uma coisa mais... Não importa se você é de direita e de esquerda, a gente vai junto. E isso a gente perdeu. Então, quando eu falo daquelas organizações promovendo um ideal
Tocqueviliano, eu estou falando do governo Clinton, bem especificamente. Eu estou falando do que estava acontecendo no mundo na década de 1990. Naquele momento era daquele jeito. Isso se perdeu. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.